Quem aqui gosta de história? Todo mundo? Vocês gostam muito de histórias? Você gosta de história de terror? Misericórdia. Eu também gosto. Teu pai tem culpa nisso. Foi? Sem ser, agora o que eu vou falar não é de história de terror, não. Desculpa aí quem gosta de história de terror. Nas histórias. Oi, meu amor. Eu acho que você não gosta, não. Eu acho que você está se confundindo. Olha lá. Sem ser em história de terror, em história de herói. Quem gosta de história de herói? Herói, heroína. Gostam? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que a história de herói geralmente é? É um herói salvando o dia. É um herói salvando o ano. Salvando o ano, salvando o mundo, salvando uma princesa. Salvando de quê? O herói está salvando do quê? Salvando do mal. Salvando do quê? O pessoal que está precisando de ajuda, o pessoal que está em perigo, não é verdade? Não é? O pessoal que está caindo, o herói vai lá e salva. Quem está morrendo, quase, né, morrendo. Ele vai lá e salva. E como é que termina as histórias de herói? Termina triste? As histórias de herói sempre terminam como? Felizes, não é? O bem vence o mal, não é verdade? Será que na nossa vida é assim também? Igual nas histórias de herói? Não? É não? Hã? Se não tiver alguém para salvar, morre de verdade, né? Quase todos os filmes do herói morrem. Tu tá vendo que filme, né? Conversa, menina. O herói salva, filha. No final ele fica vivo. Foi, não foi? Olha, ó, que matou o Thanos, tá vendo? Olha lá. Mas, ó, vocês sabiam qual é o maior herói de toda a história? Quem sabe? Deus, Jesus. Não é verdade? Jesus venceu que perigos? Todos os perigos. E sabe o que é que Jesus prometeu pra gente? Que se a gente cresce nele, se a gente ficar com Jesus, sabe o que é que vai acontecer com a gente? A gente vai ganhar igual a ele. A gente vai virar meio que super-herói. Não exatamente igual a Jesus, mas bem parecido com ele. Não é? Significa que quando a gente crê em Jesus, a nossa história vai terminar igual as histórias felizes de herói. Mas tio, e se acabar no final da história eu morrer? O nosso herói é tão forte, mas tão forte, que mesmo se a gente morrer, ele tem poder para fazer o quê? Ele pode ressuscitar, porque ele fez isso. Não é verdade? Então, o melhor herói que a gente tem para crer na nossa vida é quem? Jesus Cristo. Mesmo nas piores das situações, a gente vai ser salvo. Aí, calma. Aí você sabe que tem que prestar atenção, né? Não foi? Se ela crê em Jesus Cristo, Jesus disse assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Tá certo? Essa é a promessa que Deus nos faz lá na Bíblia por Jesus. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Vai sim, com certeza. Vamos fazer uma oração? Vamos lá? Junta a mãozinha. Fecha o olhinho. Vamos lá? O tio vai falar, vocês vão repetir. Como se tivesse tomado café da manhã bem gordo, tá certo? Papai do céu, muito obrigado por esse dia e pelo maior presente da história, teu filho Jesus. Nos ajuda a crer nele e confiar nele em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus, amém. Muito bem.
presta atenção para tu ver o que é que vai rolar. João gosta de spoiler, viu? Ele, ó, o que é que você vai contar aí? É o que ele... É... Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Eu lembro uma vez que eu vi um filme, que o nome do filme era Onde os Fracos Não Têm Vez. E é um filme horrível, desses de serial killer. E tem o personagem principal do filme é um matador, né? E ele passa o filme fazendo coisas horríveis. Chega no final do filme, qual é a sua expectativa? É que o cara morra, né? Depois de tudo que ele fez, tem a história de um policial que vai atrás dele, aquela coisa toda. E a última cena do filme é uma batida em que o assassino está dirigindo o carro. Pronto, agora ele morreu. Se você vai ver esse filme, vou estragar ele agora, tá? E depois a cena mostra que foi uma batida do carro do policial com o carro do assassino. O policial morre, o assassino sai do carro, vai andando e termina o filme. Menino, eu saí do cinema com uma raiva daquele filme. Está errado esse negócio, como assim? O homem sai andando. E aí eu fui assistir um filme, eu estava com um amigo, ele fez, Daniel, o nome do filme é Onde os Fracos Não Têm Vez. Gostei não desse filme. Dentro de nós, há uma expectativa, quase que generalizada, que a gente quer que as coisas terminem bem. E foram felizes para sempre, né? O herói salvou a princesa e foram felizes para sempre. A gente tinha essa expectativa lá na ânsia do nosso coração. Existe um programa de roteiro de histórias, em que se você aprendesse o roteiro, você não acha graça em filme nenhum mais, é o meu caso. Você tem um herói, que esse herói ele ganha uma missão, nessa missão ele arruma aliados, quando ele arruma aliados, ele enxerga um grande perigo, que é o grande desafio, o clímax da história, e depois ele, junto com seus amigos, consegue resolver isso e todos saem vitoriosos. Se você pegar qualquer filme, pelo menos de criança, a história é essa. Pode observar. Vá na sua cabeça aí nos filmes de criança que você já pode ver. No meu caso tem muitos filmes de criança. A história é essa. E a grande pergunta é de onde vem esse anseio dentro de nós, de que o bem vença, de que no final as coisas fiquem felizes. Parece um sentimento generalizado, né, na nossa cultura. Mas será que na vida a gente pode, de fato, ter essa mesma expectativa que a gente tem sobre a ficção? Será que nós podemos esperar que na vida os finais sejam felizes? Onde é que nós podemos colocar o nosso coração quando nós estamos não no final da trama, mas no auge dela? No momento do maior conflito, no momento onde as coisas parecem todas fora do lugar, onde a derrota parece certa na nossa vida. Onde está posto os nossos olhos? Eu creio que os salmos têm dado, principalmente esses salmos que nós temos estudado durante esse ano, o salmo do livro 1, tem nos ajudado muito. Com muita propriedade a gente tem escolhido essa série como Corrigindo as Lentes, como essa perspectiva daquilo que a gente precisa estar observando, a maneira como a gente precisa estar olhando a nossa vida. Sobre essa ótica que a gente vai trabalhar hoje, o Salmo de número 22. Abra sua Bíblia no Salmo número 22.
O texto diz o seguinte: ao mestre de canto, segundo a melodia, costa da manhã, salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim, da minha salvação, as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti e confiaram em tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou um verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, me preservaste estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louve o Senhor, vocês que o temem, glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó, tenham-no todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas ouviu quando ele gritou por socorro. De ti vem o meu louvor. Na congregação cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão ao Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra celebrarão do Senhor, e a ele se converterão, diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem o pó se prostrarão diante dele, até que ele não puder preservar a sua própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos dá. No teu dia, Senhor Deus, estamos reunidos como o teu povo, diante da tua palavra, para ouvir a tua santa voz. Que o teu Santo Espírito fale conosco nessa manhã. Que saímos daqui, ó Pai, edificados, confrontados, consolados, pela tua vontade e as tuas promessas escritas, ó Pai, na tua palavra. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Eu, particularmente, acho um desafio pregar em texto grande. Dá vontade de ficar 4 horas pregando. Como não tem, vira um desafio. Esse texto, ele parece não só abranger um momento da vida de Davi, mas o sofrimento de Davi como um todo, né? Principalmente nessa perspectiva da fuga de Saul. Davi sabia que seria rei, fez um excelente trabalho como soldado, como comandante, e a inveja do rei Saul
o consumiu a tal ponto que ele começou uma campanha pessoal para perseguir e matar Davi, para que o seu trono não fosse para Davi, sim para Jonatas, para o seu filho. A Bíblia não dá para a gente certeza de quanto tempo Davi passou sendo perseguido por Saul, mas foram muitos anos que ele teve que correr, fugindo de Saul. E Davi já se encontrava em grandes temores há muito tempo. E o nosso coração, quando ele vai enfrentando temores há muito tempo, ele vai enfraquecendo. A nossa força, ela vai se acabando, e assim começa o Salmo, expressando essa dor, esse clamor de alguém que não aguenta mais passar por aquilo, que está muito fraco por tudo aquilo que está tendo que enfrentar. Uma das coisas que nós estamos vendo com muita clareza nesses salmos de clamor, é que o salmo geralmente ele começa com um clamor diante de Deus. Depois o salmista coloca a descrição do que está lhe acontecendo, do que se passa ao seu redor e dentro dele. E eles terminam com uma confiança no seu Deus. Depois eu quero mostrar para vocês por que essa construção é feita, porque é muito interessante. Nós podemos ver no versículo 1 e 2, que o salmista ele está num conflito entre aquilo que ele vive e aquilo que ele crê. Porque ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? Ora, se eu tenho um Deus, não é para esse Deus me desamparar. Mas as circunstâncias, elas nos fazem entrar nesse conflito. De um Deus a quem se clama, mas o que se recebe aparentemente é uma não resposta, é um não alívio, quando nós encontramos isso no versículo 2. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Muitas vezes as nossas circunstâncias, elas vão nos colocar exatamente nessa perspectiva, onde o que nós lemos que está acontecendo ao nosso redor não casa com aquilo que nós lemos na palavra, né? Com aquilo que nós lemos sobre Deus, e a nossa fé entra em conflito com aquilo que nós estamos enxergando. E o conflito não para aqui. O conflito não acontece só com essa aparente divergência entre aquilo que cremos e aquilo que vivemos. Ele vai lá para o passado, vai para um argumento mais histórico. Ele fala: Senhor Deus, todos que confiaram em Ti foram libertos. Aqueles que colocaram a vida em Ti, Tu os livraste, eles escaparam, eles não foram envergonhados. E lá no fundo, no coração também faz: por que eu não estou escapando? Por que eu não estou sendo liberto? Por que eu estou sendo envergonhado? O versículo 6 dá mais uma pista de como Davi estava se sentindo no seu problema. Ele fala: eu sou um verme e não um ser humano, afrontado pelos homens, desprezado pelo povo. Socialmente ele estava acabado. Aqueles que queriam o fim de Davi estavam se alegrando com a realidade dele. Porque nós fazemos uma noção matemática de sofrimento. A noção matemática do sofrimento é o seguinte: quem faz coisa boa, recebe coisa boa. Quem faz coisa ruim, recebe coisa ruim. Por mais que as escrituras desfaçam esse conceito para a gente, na realidade, muitas vezes, a gente ainda quer esse conceito. A gente quer o que a gente reconhece, né? O termo que tem sido até muito utilizado hoje como meritocracia. Eu quero ser o provedor das minhas próprias benesses. É eu me esforçar que eu vou me dar bem. Quando a coisa se inverte, quando nós recebemos o mal, mesmo estando fazendo bem, o nosso coração entra em conflito. Como é que eu estou recebendo o mal, fazendo bem? Então, Davi se encontrava debaixo de pesado escárnio. As pessoas o zombavam dele.
Enquanto ele sabia que ele não tinha motivo para aquilo. E quando ele fala aqui no versículo 6, eu sou um verbo, não um ser humano, é como se Davi estivesse dizendo assim: Deus, o Senhor cuida de todo o seu povo, o Senhor não vai cuidar de mim? Que está em tão grande miséria, em tão grande sofrimento. A outra coisa que Davi enfrentava é que os seus inimigos o acusavam de ter uma fé vã, uma fé inútil. Veja o que é dito no versículo 7, no versículo 8, perdão. Confiou no Senhor, Ele que o livre, que o salve, pois nele tem o prazer. Olha, veja que os inimigos de Davi reconheciam a fé de Davi. Davi tinha o prazer no Senhor, os inimigos dele estão dizendo isso. Ele fala: pronto, você não confiou nele? Que ele livre. Satanás, meus irmãos, ele adora incitar ideias contra nós, usar o poder dele, as pessoas que são dele, para dizer assim: coisa mais ridícula é você crer em Deus. A coisa mais ridícula é você acreditar em Bíblia. Que coisa ultrapassada. Um livro que foi escrito por homens. Olha aí a tua vida. Olha como é que a sua vida está. Deixe de ser ridículo. Eu lembro uma história que eu ouvi do meu pai, que ele estava no gabinete e uma pessoa ficou possessa na frente dele, dentro do gabinete pastoral. É muita ousadia de Satanás, né? E o diabo chegou para ele e fez assim: você é muito ridículo. Você serviu a Deus e ele lhe colocou numa cadeira de roda. Olha a situação que você está, olha o gabinete, olha o seu escritório. Que escritório ridículo. Se você tivesse servindo a mim, você não estava desse jeito. Você é igual a Jó. Aí meu pai disse, quando ele disse que eu era igual a Jó, eu disse, pronto, está resolvido. Porque igual a Jó é ótimo, né? Porque Deus disse de Jó que Jó estava íntegro. Não importa a situação física. O que importa é o que Deus pensa. Mas o nosso coração, muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos inimigos, eles vão nos ajudar a duvidar daquilo que nós cremos. A colocar em jogo se aquilo que a palavra de Deus nos ensina é a verdade. Para completar aquilo que Davi sentia, ele compara os seus inimigos, aqueles que o cercavam, como animais selvagens. No versículo 12 ele fala: muitos touros me cercam. Gente, não é uma vaquinha. Tem gente que tem medo até de vaca, né? Mas não é uma vaca. É aquele touro do desenho animado, né? Que não pode ver vermelho, né? Os touros de Bazã eram uma planície. Bazã era uma planície muito grande, então eram touros que se alimentavam bem. Ele fala: imagine você está passeando no meio de um campo e de repente você se encontra dentro de uma manada de touros. O que é que você acha que vai acontecer? Você vai subir em cima de um e vai cavalgar? Você vai ficar tomado de pavor. No versículo 13 ele fala: contra mim abrem a boca como faz um leão. Olha que coisa. Primeiro compara com touro, agora é com leão. Quando chega lá no finalzinho, lá no versículo 20, ele fala: livra minha alma da espada, das presas do cão, salva-me da boca do leão, dos chifres dos búfalos. Davi, em sua angústia, compara os seus inimigos, animais selvagens, fortes, prontos para destruir, sempre à espreita. O desejo não é outro, o desejo não é fofocar. O desejo deles é acabar, é aniquilar com ele. Não é um sofrimento qualquer que está abalando Davi. Davi não era esse tipo de homem.
que qualquer coisinha, a máquina de lavar roupa quebra, pronto, já começa uma aflição. Senhor Deus, por que está acontecendo isso? Por que tu me persegues? Oi? Calma, quebrou a máquina de lavar. O texto também nos fala que ele não tinha mais esperança, o seu vigor se esgotou. Versículo 14 diz: derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro. A língua se apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. E versículo 17: posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Só acabou. A boca tá tão seco, sem esperança, que não tem mais saliva dentro da boca. A língua apegou no céu da boca e grudou. Tão magro e tão fraco que os ossos podem ser contados. Diante de tudo isso, ainda tem mais um. No versículo 18, ele coloca como se ele já havia sido derrotado, porque ele fala: repartem entre si as minhas roupas, sobre a minha túnica lançam sortes. Porque quando um povo conquistava o outro povo, eles levavam o que a gente chama de espólio. Pegavam tudo que tinha de valor do povo conquistado, e as coisas mais valiosas, né? Os guerreiros mais fortes tiravam a sorte. Só vamos ver quem fica com isso aqui. E ele fala: as minhas roupas já estão sendo divididas entre os mais fortes, sendo lançado a sorte. Diante de tudo isso, meus irmãos, Davi sabia que ele dependia de Deus. Por isso que ele clama por salvação. É sempre importante a gente lembrar que quando a gente está lendo um salmo, seja ele uma oração ou seja ele uma música, nós estamos dentro de uma estrutura poética, onde figuras de linguagem são utilizadas para expressar uma realidade. Quando Davi fala que estava cercado de touros, cercado de cão selvagem, de leão, você vai imaginar uma coisa literal? Não. Está sendo feita aqui uma comparação. E algumas vezes também, Davi está dizendo uma hipérbole para ilustrar algo que está dentro dele. Não tem quando a gente passa o dia todo trabalhando, chega em casa, você fala: rapaz, eu estou morrendo de fome. Está morrendo de fome? Não, não está. Você está com muita fome. Morrendo de fome precisa de mais alguns dias sem comer para você de fato poder não ser uma figura de linguagem, mas ser uma realidade. Se eu não comer agora eu morro. Essas figuras, elas nos fazem, eles pintam as emoções com cores fortes, não que elas não sejam reais, mas visa ressaltar, embelezar, intensificar a dor e as aflições que Davi passava. E é muito, muito fácil, eu creio, de a gente se identificar com algumas circunstâncias que a gente encontra nesse texto. De algumas perspectivas, né? Seja do questionamento do nosso coração, seja de inimigos ao nosso redor, seja da falta de força, seja da nossa falta de esperança e tantas outras coisas. A grande questão é o que fazer nessas circunstâncias. Quando todo o conflito da trama da nossa vida está armada, quando tudo está fora do lugar, o que é que nós precisamos fazer? E a razão por que eu estou expondo esse texto de maneira salteada é porque é importante a gente entender o papel da fé no conflito. Meus irmãos, a fé é uma forte âncora que nos ajuda para que os nossos sentimentos não sejam os únicos intérpretes da nossa história. O sentimento, ele lê a circunstância
da pior forma possível e com o menor tempo possível. Mas a fé, ela está num lugar mais profundo, onde a base do nosso ser precisa estar. De quem os nossos sentimentos dependem, de quem os nossos sentimentos consultam, para ver se de fato eu posso sentir aquilo, dar vazão àquele sentimento. Não é fácil. Sentimento não é uma coisa fácil de controlar. Mas é a nossa fé que nos permite que o presente não nos segue. É a fé que nos ajuda a manter a esperança nos vales mais dolorosos. Porque ela não se prende ao sentimento do momento, ela não se prende à circunstância do momento. Porque a fé é a certeza daquilo que nós não podemos ver. Em todo o Salmo, nós enxergamos com muita clareza o salmista contrastando o sofrimento com a sua fé. Ele diz um pouco de sofrimento, faz uma afirmação de fé. Outro tanto de sofrimento, outra afirmação de fé. O que ele está fazendo? Ele está corrigindo a sua rota enquanto sofre. A nossa fé funciona como um antibiótico. Ela tem que ser administrada corretamente e constantemente. Se parar o tratamento no meio, a doença volta. E aqui ele começa. Davi nunca caminha sozinho. Em meio ao seu sofrimento, ele começa dizendo: Deus meu. Ele sabia a quem ele podia recorrer. Ele não é alguém sozinho nesse mundo. Ele tem um Deus. Não só um Deus distante, que ele não sabe o que é, que ele vai fazer aquela oração: Senhor Deus, se o Senhor existe. Não é essa oração. A afirmação é: meu Deus. Eu não estou falando com um Deus qualquer. Eu não estou falando com alguém que eu não conheço. Eu estou falando com um Deus que é meu. E que é Deus. E esse Deus está acima das circunstâncias. O nosso Deus não é o Deus do rio, o Deus do sol, o Deus do problema, o Deus do casamento. Não, o nosso Deus é o Deus acima de todas as coisas. Não tem nada que diga: ó, eu sou o Deus do sol, tu está pedindo coisa do rio. Não vem comigo não, que é outro Deus. Não. O Deus a quem Davi chama de nosso Deus é o único Deus que está sobre todas as coisas. Davi ainda não enxergava a sua libertação. Mas ele também mostra que o povo de Deus havia confiado em Deus nos momentos mais difíceis. E Deus o havia libertado. Sabe Jeremias capítulo 3? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias escreve em meio à destruição de Jerusalém, onde o templo de Deus foi destruído, onde a cidade maravilhosa de Jerusalém, o templo de Davi, o palácio de Davi foi construído, onde todas as boas memórias associadas a Deus foram queimadas. E Jeremias, em seu conflito, faz: calma, essa circunstância que eu estou enxergando não é tudo. Olhe para trás. Em meio ao sofrimento atual, a gente não pode esquecer aquilo que a gente já viveu com Deus, porque esse Deus que a gente já viveu, ele não tem altos e baixos, ele é imutável. O povo foi salvo por colocar a sua confiança inteiramente em Deus. É o que nos ensina o versículo 4 e 5. Nossos pais confiaram em ti. Confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escamparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. A história com Deus, ela é importante para nos fazer aprender o que é que a gente deve manter firme em meio às circunstâncias mais difíceis. Confiar em Deus. Mesmo que os inimigos dizem que isso é em vão.
mesmo que as circunstâncias nos dizem que não vale a pena, que não está funcionando. Davi também lembra do cuidado de Deus antes dele saber que Deus estava cuidando dele. Quando ele fala: tu és quem me fez nascer. Pastor, quem fez ele nascer foi a mãe dele. Quem é que permite que uma gravidez chegue a um parto? São os cuidados do médico? São os cuidados da mãe? Estamos com uma medicina super avançada e ainda assim a gente tem uma alta taxa de perder bebês em gestação. Quem está controlando isso? É o nosso Deus. O fato de você estar aqui, nascido, sentado numa cadeira, é obra do cuidado de Deus. E depois que nasce, começa uma verdadeira revolução de anjo no céu para proteger você, até você virar gente. Porque o que criança apronta, até virar gente, precisa de muito anjo, meu irmão. Quando eu morava em Cuiabá, eu ia para a casa do vizinho, subia na mangueira, ia pelo muro, até a casa do vizinho, embaixo da rua. De um lado casas, do outro lado terreno baldio. Quando é que minha mãe soube disso? Quando a gente cresceu, né? Tinha uma menina que era daqui da igreja, que ela brincava de esconde-esconde no apartamento. Ninguém achava ela. Porque ela se escondia em cima da caixa do ar-condicionado, do lado de fora do prédio. A mãe, quando soube, quando a menina já era adulta, quase tinha um infarto. A menina já estava... Não, mas eu não brinco mais não. Quem é que está mantendo a gente vivo? É o nosso Senhor. Davi sabia que mesmo nos momentos que ele não sabia, que ele não tinha conhecimento, que ele não tinha percepção, ele reconhecia que era Deus que estava cuidando dele, e nós precisamos reconhecer isso também. O que Salmo nos ensina, através da vida de Davi, uma das preciosas lições, é que a nossa fé vai ser atacada. Ela vai ser provada. Através de muitos dardos. Ela vai ser atacada de várias formas. Sabe por quê? Porque é assim que a gente fica forte. Nenhum soldado vai se tornar experiente em batalha preso dentro do quartel. Nós precisamos das provas, nós precisamos dos momentos difíceis para fortificar a nossa fé, para construir a nossa fé. O que nós realmente cremos se revela dentro das piores situações. Se iluda não. Quando a família está tudo bem, o bolso está tudo bem, a família está tudo bem, o ministério está tudo bem, a casa está tudo bem, sua fé não vai ser testada. Você vai aprender só a agradecer. E não se esquecer do Senhor. Porque está tudo bem. Davi ouvia as dúvidas das circunstâncias e dos seus inimigos. Mas ele segue pedindo: Senhor, livra-me, ajuda-me, salva-me. É em Ti e não neles que eu coloco a minha perspectiva. É em Ti que eu anseio por essa libertação. Se na angústia, meus irmãos, nós duvidarmos das promessas de Deus, vai ser o caos no nosso coração. Pastor, eu não aguento mais essa circunstância. É muito difícil obedecer a Deus. E qual é a solução então? Obedecer o diabo? Você acha que ele vai dar coisa melhor para a gente? Fugir da palavra vai ser uma opção melhor para a gente? Não, não vai. Não se engane não. Ah, mas seguir a Deus é muito difícil. De fato. Vai ter momentos que vai ser muito difícil. Para Jesus também o foi. A gente está criando uma noção, às vezes, cristã novelística. Que é uma versão cristã do mundo. Nem existe isso, não é mais? Deus quer que eu seja feliz. Então, se isso me faz feliz, é da vontade de Deus. Eita, poxa. Teologia de R$1. Quando esse tipo de pensamento vier na sua cabeça, lembre-se de Jesus no Getsemane.
A vontade de Deus para Jesus naquele momento fazia ele suar sangue. Ainda assim, era a vontade boa e perfeita e agradável a Deus. Agora, foi nesse dia que hoje a gente louva Jesus até hoje. Foi porque Jesus cumpriu a missão dele, que estamos louvando ele 2000 anos depois. Davi passou vários anos sendo perseguido e ele não desistiu, como nós enxergamos no Salmo um após o outro, que ele não desistiu de orar e clamar. Não importa quanto tempo você está orando por alguma coisa, continue orando por aquilo. Às vezes demora muito tempo, sim. Sabe por que a gente continua orando? No momento que a gente desiste de orar por alguma coisa, significa duas coisas: ou que a gente não tem mais fé, ou que a gente não depende mais de Deus para resolver. As duas opções são difíceis. Em meio à tribulação, em meio ao auge da trama da nossa vida, assim como Jó, abandonar Deus nunca deve ser uma opção. Porque a parte dele só existe reino de trevas. É muito interessante porque a fé de Davi deu a ele uma esperança incomum. O versículo 22 diz o seguinte: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Ele vive esse conflito no coração. Ele nos dá esse presente de mostrar os seus conflitos. Ele depois, mas vai chegar um dia que eu vou louvar o Senhor. Eu vou chegar diante do povo de Deus e vou louvar ao Senhor. Em que aspecto ele está dizendo isso? Ele diz assim: eu vou ser liberto. Veja que interessante que é a nossa fé. Em um momento nós afirmamos que estamos com o céu, com a língua colada no céu da boca, em que nós somos levados ao pó. E em outro momento nós estamos dizendo: nós vamos louvar ao Senhor. Essa é a razão porque os salmos terminam com uma afirmação de confiança, porque quem dá a palavra final na história é aquilo que nós cremos e não aquilo que nós sentimos. Existe aqui uma mescla muito interessante no coração de Davi, porque ele fala: eu louvarei ao Senhor, mas no versículo 24 ele fala: porque não desprezou nem detestou a dor do aflito. Como é que ele fala que uma coisa vai acontecer no futuro e ele diz que uma coisa já aconteceu no passado? Meus irmãos, quando nós cremos que algo é tão certo quanto o dia de ontem, a gente fala no futuro como se algo já tivesse acontecido. Só a fé faz isso. É por isso que a palavra de Deus fala assim: olha, Deus a quem Ele chamou, esse também o santificou, e esses o também o glorificou. Você já foi glorificado? Não. E por que está no passado? É algo tão certo que vai acontecer, que já é colocado no passado. Então, Davi diz que declarará a grande libertação que ele já recebeu. E essa certeza, meus irmãos, não é só de Davi, mas é de todo o povo de Deus. Por isso que ele fala: a meus irmãos declararei o teu nome. Depois no versículo 23 ele faz: louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem todos vocês, descendência de Jacó. Tenham-no todos vocês, posteridade de Israel. De ti vem o louvor na grande congregação. Os sofredores, versículo 26, hão de comer e fartar-se, louvarão ao Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre.
Lembre-se que nos versículos anteriores ele falou que o coração dele se derreteu como cera, e agora, após clamar e após reconhecer o poder do Senhor, ele fala que o seu coração viva para sempre. É a nossa fé que reconstrói, refaz o nosso coração e nos mantém diante do nosso Senhor, acreditando e tendo esperança. Todos os que o buscam o Senhor celebrarão as suas várias salvações, as suas vitórias e as suas libertações. Como é que nós podemos ter certeza disso? Em meio à angústia, como é que nós podemos ter certeza disso? Meus irmãos, o Salmo 22 é citado 13 vezes no Novo Testamento. 9 delas se referem ao sofrimento de Jesus. O versículo 1 começa com um dos gritos de Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? O momento em que os nossos pecados são colocados sobre Jesus, onde nós recebemos, onde todos os nossos pecados são colocados sobre Jesus, onde ele recebe a ira de Deus. Deus o desampara por conta dos nossos pecados. Nos versículos 6 e 7 observamos a maneira como Jesus foi tratado ao ir para a cruz durante o seu ministério. Cercado por inimigos, sendo zombado, sendo humilhado. No versículo 15: secou-se o meu vigor, a minha língua se apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Os seus inimigos o cercavam, como no versículo 16. Um bando de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Jesus foi para a cruz por conta daqueles que o deviam esperar. Quem colocou Jesus na cruz, humanamente falando, foram os judeus. Aqueles que estão aguardando o Messias. Versículo 18: repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Coisa que aconteceu de maneira literal com Jesus. Meus irmãos, o que para Davi era uma figura de linguagem, para o nosso Cristo virou literal. O que para Davi era algo que ilustrava o que ele estava sentindo, um exagero para ilustrar aquilo que ele estava sentindo, para Jesus virou literal. Suas mãos e seus pés foram verdadeiramente transpassados. Sua roupa foi verdadeiramente dividida. Seu Deus verdadeiramente o desamparou. Davi clamou por salvação durante o salmo e durante vários salmos. Essa resposta definitiva ela é revelada por Jesus. Todas as nossas dores encontram solução no nosso super-herói. Pelas dores deles nós somos sarados. Toda a nossa mazela é colocada sobre Jesus Cristo. A certeza de que o nosso clamor por salvação será ouvido foi cravado na cruz. Como eu posso ter certeza dessa fé que nós carregamos? Ela é tão certa que o Filho de Deus foi mandado para esse mundo e cravado na cruz para nos dar essa certeza. Porque se a nossa fé estiver errada, a morte de Jesus vai ter sido em vão. Essa é a grande questão. Esse salmo, ele junta algo magnífico, que é o reinado do Messias, a sua caminhada de sofrimento do Messias. Mas quando nós chegamos no final do salmo, a partir do versículo 27, aquele que sofreu, agora reina. Os confins da terra celebrarão do Senhor, e a Ele se converterão, diante dEle se prostrarão. Porque toda língua confessará, todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é Senhor. Esse Salmo 22, ele é maravilhoso porque ele vira essa chave.
do reinado terreno do Messias e o governo eterno de Yahvé. Todas essas duas coisas juntos na mesma pessoa. O Salvador que sofreu e morreu, hoje é o Rei que governa. A salvação que Ele trouxe agora não está restrita a Davi, não está restrita ao seu povo, mas agora ela está sendo espalhada por todo o mundo. Nós somos frutos disso. A salvação chegou no Brasil. A salvação chegou em vários cantos do mundo. Nós hoje celebramos a salvação em Cristo Jesus. Dela se fartarão, como o texto nos diz, todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos que descem um pó se prostrarão diante dele. Os miseráveis e os abastados podem encontrar em Jesus a sua salvação. Não existe mais classe, ela não é elitista. Do pobre o livra da sua miséria, e do rico o livra das suas idolatrias. Davi foi atendido. Nós certamente receberemos a salvação ao confiar em Jesus Cristo. A morte não pode levar a nossa esperança embora, porque nós cremos em quem manda na morte. Nós cremos em quem tem a ressurreição nas mãos. Mesmo diante do quadro mais terrível, mais terminal, o crente ainda tem esperança através da fé em Jesus Cristo, porque aquele que morrer crendo em Jesus, ainda que morra, viverá. Não fuja dessa realidade. Se aproprie dela. Pregue ao seu coração, administre o antibiótico. O texto nos diz que a justiça dele, o que ele fez está consumado. Nós estamos salvos e podemos ser salvos pela obra de Jesus Cristo. Os males que Davi luta, fisicamente, temporalmente, Deus os resolveu duplamente. Porque um dia seremos libertos de todos os males físicos, mas a maior libertação é a salvação eterna, a vida eterna que nós temos no nosso Deus. Diante de tudo isso, não perca a sua esperança. Nós confiamos num Deus que sempre pode nos dar esperança. Não duvide. Não duvide daquilo que está prometido, porque caso a gente duvide, a gente está duvidando de Jesus também. Não desista. É através da nossa confiança contínua em Deus que a gente vai ser liberto. Esse mundo e seus conflitos são temporários. A todos que foram salvos em Jesus Cristo, nós podemos esperar um final feliz. E para sempre. O príncipe que salva a princesa, o cavaleiro que salva a princesa, e acha que foi feliz para sempre, não entendeu muito da dinâmica do casamento. Casamento não é felicidade para sempre. Mas Jesus Cristo é. Não nesse mundo, mas na vida eterna. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Existe uma frase de um autor brasileiro. Eu aprendi que verdade é verdade, esteja na boca de quem tiver. Que ele diz o seguinte, uma frase de Fernando Sabino: no fim, tudo dá certo. Se não deu certo, é porque ainda não chegou no fim. Essa frase para crente está totalmente correta. No fim, tudo vai dar certo. Enquanto ainda não está certo, é simples, é porque não chegou no fim. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por tão grande esperança que o Senhor nos concede, Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos porque o nosso pastor, o nosso rei, o nosso Salvador vive e hoje está aqui celebrando, ó Pai, e recebendo os louvores de cada um. Te somos gratos, Senhor Deus, por essa fé que transpassa os nossos maiores medos. Senhor Deus, tem misericórdia, ó Pai, tem misericórdia da nossa fé tão pequena. Que cada
vez mais, ó Pai, a Tua palavra seja a âncora, ó Pai, da nossa vida, que nos segura, Senhor Deus, em meio às tempestades. Tu sabes, ó Pai, a luta que cada um aqui está passando, e a necessidade que nós temos da Tua palavra, da Tua ação, do Teu consolo, da Tua presença, da Tua voz, da Tua ação, ó Pai, na nossa vida. Nos ajuda a confiar, ó Pai, mesmo quando a confiança nos faltar. E é assim que nós te oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.